te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nessa hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor. Te agradecemos, meu Deus. Olá, queridos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, com sua família, com o seu lar. Está no ar mais uma edição do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, no oferecimento da ADJL, que é a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, situada ali na rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia. E esse que vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Davi Alencar Santana, e eu tenho a grata satisfação de poder me dirigir a você nessa tarde para falar um pouco do amor de Deus e deste grande conhecimento do Senhor Jesus Cristo que Ele compartilha conosco através da sua palavra e através do relacionamento que nós podemos ter com Ele. Seja bem-vindo, o nosso programa vai ao ar todas as quartas-feiras, das 16 às 18 horas, aqui pela rádio Fonte e Vida, e para mim é uma grande alegria estar aí na sua companhia. Chame a família, convide os seus amigos. Nós estamos também ao vivo por uma live no Facebook. Você pode procurar lá Davi Alencar Santana e nos acompanhar, deixar seus comentários, deixar suas críticas, seus elogios, pedir oração, porque nós também vamos orar. Eu sei que serão 2 horas abençoadas para mim e para nós que estamos aqui e para você que está aí. E para apresentar esse programa, eu não poderia vir aqui sozinho. Eu trouxe aqui 2 amigos de peso que vão se apresentar aí e trazer já a sua saudação nesse momento tão prazeroso, nessa tarde de quarta-feira. Amém. A paz do Senhor, pastor Davi, evangelista Rick, e a você que está na sua casa aí, como é gostoso, como é maravilhoso nós podemos transmitir a palavra de Deus aos lares. Estamos aqui agora no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, né? Para nós é muito bom, né, pastor? É uma maravilha, né? Uma alegria, né? Uma satisfação enorme poder estar transmitindo as bênçãos de Deus para a sua casa, amém. Glória a Deus. Amém, pastor Mauro. Obrigado, paz de Cristo. Está conosco também meu amigão aqui, evangelista Rick. Meus irmãos, a paz do Senhor. Quero estar exaltando ao Senhor Deus por mais essa oportunidade que Ele assim nos concede de mais uma vez estarmos aqui juntamente com os meus amigos, pastor Davi Alencar e o meu irmão. Eu acredito que será uma tarde abençoada, pois eu creio que Deus tem algo de especial para as nossas vidas nesta tarde. Amém, muito bom. Eu já falei, eu sou pastor da DJL, mas o pastor Mauro é o pastor da igreja ali lá no Parque Planalto. Pastor, fala por gentileza os dias de culto lá, o endereço da igreja. Glória a Deus. O endereço da igreja é Rua Isabel Aguiar de Campos, número 245, Parque Planalto, Grajaú, São Paulo. Os dias de culto são terça-feira, culto de edificação, e aos domingos, celebração da família. Muito bom, Henrique. Nós estamos ali na igreja pentecostal adorando Jesus o Salvador, onde ali pela misericórdia do Eterno estamos ali pastoreando. Ali na rua Orfeu de Monte Verde, Jardim Letícia, sou vizinho do pastor Davi. Nós temos os cultos ali às terça-feira, às quinta-feira, nós temos a quinta-feira profética, que Deus tem feito coisas grandes naquele lugar. E aos domingos nós estamos ali com o culto da família, que tem sido bênção de Deus. Muito bom. Então é isso aí, queridos. Além da Fonte Vida, aqui 87,5 FM, uma rádio abençoada aqui em Budas Artes, nós também estamos pelo site. O site da rádio é fontevida.com.br.
E nós também estamos aí, como eu disse, numa live pelo Facebook, mas terminado aqui o programa, nós também postamos essa mesma programação lá no nosso canal no YouTube. Hoje eu estava olhando, hoje é o nosso programa de número 42 e as outras 41 edições estão lá disponíveis. É só colocar Davi Alencar Santana, PR Davi Alencar Santana, tracinho ADJL, e você já vai estar aí na nossa página. Lá não tem só os programas Crescendo no Conhecimento de Cristo, mas também tem os nossos cultos. Lá também você vai encontrar muitas aulas de teologia e de liderança, vai encontrar também várias edições do programa Shekinah dos últimos 3 meses, e você pode nos acompanhar lá, é só clicar lá e você vai se tornar um assinante do canal, passar a caminhar com a gente, ok? Pode se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho lá para receber as notificações conforme os vídeos forem postados no nosso canal. Não postamos vídeos só do programa, mas também de pregações, estudos bíblicos e louvores do Ministério de Jovens e do Ministério de Louvor ali da nossa igreja. E Pastor Mauro, fala do seu canal aí também, por gentileza, e aproveita e já fala do programa Shekinah. Amém, pastor. O meu canal ali é Pastor Mauro Shekinah. Ali nós temos a programação Shekinah, né? 63 programas. Temos ali Shekinah Lives também, que são lives que nós fazemos aí, lives solidárias. Temos Shekinah em Foco, que são entrevistas, né, ali, que nós fazemos com vários pastores. E temos ali também os programas Crescendo no Conhecimento de Cristo, o famoso CCC, né? Isso aí. Né, pastor? E ali, graças a Deus, né, meus amados, é um canal onde nós estamos abertos aí para levar a palavra de Deus. E também tem um programa Shekinah que vai ao ar todas as terças-feiras, das 16 às 18 horas, aonde cada dia a gente traz aí um tema do cotidiano, debatemos um tema do cotidiano, um programa cheio de louvor, de debate, de palavra de Deus, enfim, benção pura. Amém. Só para aguçar a curiosidade do povo aí, o pastor Mauro, qual foi o tema que a gente abordou ontem? Ontem, pastor, nós falamos sobre as palavras, né? Não aí. Perdoe. Nós falamos sobre o poder da palavra, o poder da nossa palavra, porque a nossa palavra ela tem poder, irmãos. A cada terça-feira é um tema diferente, né? Nós discutimos aqui, as pessoas participam, enfim, é benção. Muito bom. Então, próxima terça-feira você está convidado a estar conosco. Eu desde já quero deixar meu abraço aí, minha saudação para o Hugo Amaro, né? O famoso Hugo, irmão Hugo AMSI, que é o nome do canal dele também, que tem os nossos programas. Ele é o terceiro apresentador lá do programa Shekinah, junto com o pastor Mauro, e eu também faço uma pontinha lá, ajudando eles e marcando presença pontinha nessa nada, programação ali o senhor é uma benção, pastor. Ali o senhor tem que colocar ordem na bagunça lá. Queridos, então, nós também, você pode nos acompanhar pelo aplicativo da Rádio Fonte Vida, e nós temos também o WhatsApp do nosso programa, que é o 96252-3322. Repete pra gente aí, Henrique. 96252-3322. E nós também estamos em transmissão simultânea, pastor Mauro, pela rádio? Pela Rádio Renovo, amém, glória a Deus, que é www.zeno.fm/Rádio Renovo. Ou você também pode baixar o aplicativo ali da Zeno, né? Vai lá no Play Store, baixa lá o aplicativo ZENO, e aí depois que você baixar esse aplicativo, você vai digitar lá Rádio Renovo. É um aplicativo onde você pode digitar qualquer rádio lá que vai aparecer lá, mas clica lá, Rádio Renovo, e você vai estar ouvindo em transmissão simultânea o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Muito bem, então aí vários caminhos. Eu quero desde já agradecer essa parceria com o presbítero Rogério, que é o diretor ali da rádio. Isso. E ele tem mais uma equipe abençoada com ele, não é isso, pastor Mauro? Tem, pastor Acácio ali, que é uma bênção, né, da Igreja Batista Santíssima Trindade, o nosso querido pastor Maurício, Cooperador Berg, ali a equipe ali é uma bênção da nave ali. Muito bom, beijo no coração de todos. Ontem à noite ele tem um programa todo dia às 22 horas, eu estava acompanhando o programa dele, uma bênção de Deus. A pastora, a esposa dele, estava trazendo uma palavra lá. Olha, fiquei muito feliz. Programação abençoada, presbítero Rogério. Deus abençoe sua vida por essa parceria. Então, além de estarmos aqui na 87,5, estamos também lá na Rádio Renovo, em transmissão simultânea dos dois programas, né, pastor Mauro? Isso, dos dois programas. O programa Shekinah também tem essa parceria também, toda terça-feira passa em transmissão simultânea, tanto aqui na Rádio Fonte Vida, quanto na Rádio Renovo também. Muito bem. Então, queridos, está no ar o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E agora aí a nossa vinheta de abertura.
Esse é o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, no oferecimento da DJL. Essa é a edição de número 42. 2 Pedro capítulo 3, versículo 18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E esse é o nosso objetivo nessa tarde. E para começarmos bem, vamos começar orando, fazendo aquela oração inicial de gratidão, mas já apresentando também os pedidos de oração dos nossos ouvintes. Eu quero começar aqui nessa hora orando, agradecendo a Deus por esse momento tão especial que Ele nos proporciona, mas apresentando também a família daquelas pessoas que perderam entes queridos, né? Agora, há pouco eu saindo de casa, saiu a notícia aí de um grande personagem conhecido em todo mundo, né? Dom Diego Maradona. Eu que sou um homem já de meia idade, vi aquele rapaz ali fazer maravilhas com a bola, Rick. Jogava muito. E a Bíblia fala: ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então todos nós um dia vamos ter que passar por isso. E a nossa oração agora é por todos aqueles que o respeitavam, o amavam, porque nessa hora só Deus para confortar os corações, não é verdade? Então a vida é assim. Vai-se o famoso, mas vai também aquele que não tem nenhuma fama, aquele que é um ilustre desconhecido, e nós precisamos em Deus, amados, nos preparar para este grande dia, não é, pastor Mauro? É verdade, pastor. Nós devemos... Esse é o momento de meditarmos qual é o valor da nossa vida, né? Verdade. Esse é o valor. Eu acredito que foi isso que Salomão quis dizer quando ele falou que era mais importante estar na casa do luto do que na casa que está tendo festa. Porque quando a gente chega que vê alguém que a gente conhece ou alguém próximo da gente parte, a gente vê como a vida é efêmera e passageira, né? É verdade, ela passa muito rápido, né, pastor? É como se fosse um vento, né? E temos que aproveitar todas as oportunidades. A oportunidade de quê? De estar na presença do Senhor, de pregar a palavra de Deus, que é o que Deus nos colocou para fazer nessa terra. É isso, né, Rick? Com certeza. E é o que eu sempre tenho dito, que após essa vida, tem uma vida nos esperando. Verdade. Né? E eu sempre digo que para nós alcançar essa vida que está lá à nossa espera, a gente tem que se preparar aqui, né? Para que nós possamos estar apto e na posição de poder chegar lá. É verdade. Então vamos orar, irmãos. Orar por aqueles que estão enlutados e orar por aqueles que estão felizes, porque a Bíblia fala para a gente se alegrar com quem se alegra, mas também chorar com quem chora. Amém? Pai querido, Pai amado, Jesus, nesse momento, meu Deus, nós oramos em favor de vidas que perderam seus entes queridos, meu Pai. Senhor, que estão sofrendo aí a dor da tristeza, mas nós sabemos, meu Pai, que o Senhor é o Deus Consolador, é o Pai Consolador, consola os corações nesta hora, Jesus. Senhor amado, que seja um momento de meditação, Jesus, que nós possamos meditar no sentido da nossa vida. Nós vimos aí, meu Pai, quantas personalidades que se foram nesses 2 dias, Pai. Só nesses 2 dias, meu Pai, 3 pessoas importantes aí, meu Pai, amado da mídia, se foram. Quantas famílias estão sofrendo aí, Jesus? Mas o Senhor nos mostra, meu Pai, como disse o seu irmão nessa tarde, Senhor, teu servo, nós temos que nos preparar aqui, Jesus, para termos uma vida vindoura, uma vida eterna na presença do Senhor. Então ensina teus filhos, meu Pai, mostra-nos o valor da vida, meu Pai, que nós temos aqui, a oportunidade que nós temos de falar de Cristo, de pregar o teu amor, de ministrar a tua palavra, Senhor, de curar vidas. Jesus, que nós possamos, ó Deus, estar cientes do nosso compromisso contigo aqui nesta terra, Pai. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Pai eterno, e apresento ao Senhor, Pai, a todos quantos que neste momento, Jesus Cristo, se encontra em situação de luto, Pai, em meio ao sofrimento por uma perca. É bem verdade, meu Deus amado, que, meu grande Deus, nós temos palavras, Senhor, para tentar confortar corações que se encontram nessa situação, mas nós sabemos que nós não conseguimos, meu Pai. Mas também sabemos que o Teu Espírito é aquele que conforta, que consola. Por isso eu oro e peço a Ti, Pai, que o Teu Espírito Santo possa confortar, Pai, a cada coração daquele que neste momento se encontra em luto, se encontra sofrendo pela perca de um ente querido. Eu quero orar também pelos aqueles que se encontram no leito de um hospital, acamado, debilitado. Quem sabe a situação é difícil, o homem, meu Deus amado, e a medicina tem dito que não tem jeito, mas creio na Tua palavra que escrita está no livro de Provérbios 16, que do coração do homem é forjado um projeto, mas a última palavra quem dá é o Senhor. Eu creio, Pai, e que esta tarde seja uma tarde de cura, meu grande Deus amado, para essas pessoas que precisam de cura, Pai, em nome de Jesus Cristo.
Querido Deus e Pai, a tua palavra diz, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E o Senhor também disse, meu Deus, através do apóstolo Paulo, para nós, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E é, Senhor, baseado na tua palavra que nós oramos nesta hora, pedindo milagres, pedindo cura, pedindo renovação espiritual, pedindo conforto, pedindo, meu Deus querido, que a tua presença gloriosa vá de encontro aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, aqueles que nos acompanham pelo rádio, pelos aplicativos, pela Rádio Fonte Vida, pela Rádio Renovo, ou ainda pela transmissão ao vivo pelo Facebook, ou ainda nos verá pelo YouTube depois, Pai. Senhor, que tu possa entrar nesta casa, nesta família, operando mudanças, transformações e milagres, porque nós cremos, ó Pai, no mover e no agir do teu Espírito Santo. Que esta pessoa que está agora acompanhando esta oração, ó Pai, seja tocada, inspirada por ti e cheia do teu Espírito Santo. Se ela ainda não te conhece, Pai, que ela possa ter um encontro pessoal contigo, para que o Senhor seja o seu Salvador e o Senhor de sua vida. Abençoa esta programação e fala com os nossos ouvintes e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É esse o nosso pedido, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe você. Fique conosco aí. Nós vamos agora te dar um recadinho. Eu vou pedir para a Sara colocar um post ali para nós. Nós estamos num propósito na nossa igreja de oração. Começamos no dia 16 desse mês e vamos até o dia 23 de dezembro. E todo esse movimento de oração é para que a gente se renove, se restaure na presença do Senhor. E no mês que vem, nós teremos 6 noites muito especiais de avivamento, renovação espiritual e de operar de Deus na sua vida e na vida de quem estiver ali na DJL. Serão 3 sextas-feiras e 3 domingos. Sara, tira a gente aqui só um minutinho, só para o pessoal ver o post, para a gente ver as datas ali, ó. Nós vamos estar em 3 sextas-feiras e 3 domingos. Os domingos serão dia 6, 13 e 20. E as sextas-feiras serão dia 4, 11 e 18. Vai ser o primeiro Aviva DJL. Esse Aviva DJL de 2020. E nós queremos contar com a sua presença e participação. Ore para que sejam noites especiais. Teremos 6 homens de Deus ministrando a palavra do Senhor. Teremos também algumas bandas convidadas adorando a Deus junto conosco. E teremos também a poderosa exposição da palavra de Deus. E no dia 20, que é o fechamento, estará ali o apresentador de programa de rádio. Estará ali o meu amigo que também é professor, também é palestrante motivacional, pregador, escritor, presbítero Rogério, presbítero Ademilson Rocha. Amém? E eu quero contar desde já com as suas orações e, se possível, com a sua participação. Tá dado o recado aí. 6 noites de poder, mas você já pode entrar com a gente no propósito diário de oração. E jejum, porque nas terças-feiras os homens da nossa igreja estão jejuando por esse trabalho e pela igreja e pelos propósitos. Na quinta, as mulheres. E na sexta, os jovens e adolescentes. Que Deus abençoe sua vida e oreis por nós. E se você puder, esteja lá conosco. Dia 4, 11 e 18, que são 3 sextas-feiras de dezembro. E depois dia 6, 13 e 20, às 18 horas. Que Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Ok, obrigado, Sara. Nós vamos soltar aí agora também a chamada do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E em seguida a gente volta com a pergunta do dia e também com a segunda parte daquele estudo que nós começamos a semana passada, que nós vamos concluir ele hoje. Contamos com a sua participação. Diminua e o Senhor cresça, que o teu nome seja sempre em evidência.
Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Um oferecimento da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. Situada na Rua Capitanias Hereditárias, 964, no Jardim Letícia, São Paulo. Nossa programação, segunda-feira às 20 horas. Aulas de Teologia e Liderança. Quarta-feira, culto Escola Bíblica, às 19h30. Sexta-feira Profética, às 19h30. E no domingo, às 18 horas, o culto da família. Conheça mais da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, pelo nosso site abjardimleticia.com.br e curta nossas páginas no Facebook e no Instagram. Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia, Ministério de Bênçãos, para você e sua família. Muito bom, que Deus abençoe sua vida aí, fique conosco. Nós vamos agora colocar no ar a pergunta do dia. E nós estamos repetindo a pergunta da semana passada, porque nós estamos fazendo a segunda parte também da temática da semana passada. E a pergunta é: o que eu devo fazer depois de receber a salvação eterna? Se você quiser participar com a gente, você mande pelo WhatsApp aqui do nosso programa, que é o 962523322, 962523322, um áudio de até 1 minuto e meio. Deixe seu comentário pelo Facebook, nós estaremos passando no ar a sua opinião, ok? A pergunta é: o que eu devo fazer depois de receber a salvação eterna, ok? Participe com a gente, para nós vai ser uma grande alegria. E nós vamos começar agora com o tema de hoje. Tema de hoje. Muito bem, o tema de hoje aí é a humanidade e a divindade de Jesus Cristo, parte 2. Começamos a falar sobre esse assunto a semana passada e hoje nós vamos encerrá-lo. Nós vamos fazer 2 leituras iniciais, que está lá em João capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Vou pedir para o pastor Mauro ler e vou pedir também para o Rick ler para nós João capítulo 1, versículos 14 ao 18. Esse assunto está dentro do nosso módulo, do nosso curso de teologia, que é o módulo Teologia Sistemática 1. E a disciplina é Cristologia, ok? Vamos lá falar um pouquinho sobre a humanidade e a divindade de Jesus. João capítulo 1, do 1 ao 5, diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Muito bom. Rick? João capítulo 1, versículo 14 até o 18 diz: e o verbo se fez carne, e habitou entre vós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: a quem me vem depois de mim e antes de mim, porque foi o primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este se fez conhecer. Muito bom. Queridos, esses 2 textos, eles falam sobre a encarnação do Verbo. Fala do Deus, a segunda pessoa da Trindade, se tornando homem para habitar entre nós para cumprimento de uma missão. E é sobre isso que nós queremos falar nesta tarde. Desse ser tão esplêndido, tão maravilhoso, que deixou o seu trono de glória para se tornar homem por amor a cada um de nós. Eu vou pedir para a Sara colocar para nós ali o post de número 12, que é onde a gente parou a semana passada, e nós vamos começar a ler as referências e falar sobre esse assunto tão precioso, ok? Pode passar, Sara, pode tirar da gente aqui para a gente dar uma lida ali para os ouvintes. Lê para a gente aí, por gentileza.
Ele tinha capacidade para crescer em conhecimento. Lucas capítulo 2, versículo 52. Ele dependia da oração para ter poder. Marcos 1:35. Ele dependia da unção do Espírito Santo para manifestar o poder de Deus e ajudar as pessoas. Atos capítulo 10, versículo 38. Muito bem, queridos. Então nós vimos aí, a gente vem falando desde a semana passada sobre as características da humanidade de Jesus. Nós falamos que, desde o início, nós falamos que ele possuía um corpo físico, falamos que ele possuía alma racional, lemos as referências da semana passada. Depois falamos que ele possuía espírito humano, ou seja, ele tinha espírito, alma e corpo, como todo ser humano completo. Depois começamos a falar das suas limitações físicas, dizendo que ele era sujeito à fadiga corporal. Falamos da sua necessidade de dormir, que até lá em Mateus capítulo 8 fala que ele estava dormindo no meio de uma grande tempestade. Depois falamos que ele era sujeito à fome e à sede, quando ali na cruz ele chega a pedir água por causa do sofrimento e alguém vai lhe dar vinagre. E falamos também que ele era sujeito ao sofrimento físico, porque ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E chegamos a falar também que ele tinha capacidade até de morrer. Ele mesmo disse que ninguém tiraria a vida dele, mas que ele daria a vida em resgate de muitos. E agora nós vamos ler lá em Lucas 2, versículo 52, aonde fala que ele tinha capacidade de crescer em conhecimento. Mas vamos ver também, lá em Marcos 1,35, que ele dependia da oração para ter esse poder do Espírito Santo. E por fim vamos falar que era o Espírito Santo que o capacitava. Porque como homem, dentro das limitações naturais de um ser humano, com exceção do pecado que ele não tinha na sua natureza perfeita, ele era um homem perfeito. E assim ele dependia dessa unção do Espírito para atuar aqui na terra. Vamos começar lá com a sua capacidade de desenvolvimento, que está em Lucas 2, versículo 52. Pode ler, pastor Mauro. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Muito bem. Então o que a gente percebe? Tudo que Jesus foi, irmãos, ele foi para nos dar exemplos. E um desses exemplos era a sua capacidade, não é, pastor Mauro? É verdade. De crescimento e de desenvolvimento. E o interessante também é que Jesus crescia em sabedoria, né? Sim. Que maravilha, já estudando as santas palavras, né? E com certeza ele também, né? O pastor dá a entender também que a própria mãe, né, dele e o pai dele, quando alguns estudiosos dizem que José morreu talvez na infância, né, de Jesus, né? E a Bíblia não relata isso, mas que já ensinava ele, né, os caminhos onde ele devia andar, né? Muito bom. Isso me faz lembrar daquele versículo que Salomão fala lá em Provérbios: instrui o menino, né? No caminho que ele deve andar. No caminho que ele deve andar. Então até Jesus, queridos, precisou ser instruído por alguém. Eu posso, mas por que será que tem gente que, mesmo sabendo que até Jesus precisou crescer em graça, em sabedoria, em conhecimento, não quer aprender? Não quer aprender, né, pastor? Não é submisso, né? Não quer, ele acha que ele vai saber sozinho as coisas. Mas até Jesus foi o nosso exemplo, que ele precisou até da ajuda até dos próprios pais dele, né? Então todo mundo tem que sentar para aprender. Todo mundo tem que sentar para aprender. E uma coisa interessante, quando Jesus está no meio dos doutores, é uma coisa linda, né? E na hora que ele está ali, os doutores estão debatendo com ele ainda criança lá, ele soltava palavras ali de vida que até os doutores ficavam abismados. Mas esse menino aí é coisa diferente dos outros, né? Muito bom. Vamos para outra referência. Aqui diz que ele dependia de oração para ter poder. Irmãos, não existe espiritualidade focada só no poder. Mas não existe espiritualidade bíblica focada só também no conhecimento. Verdade. Nós precisamos dos dois. Verdade. Não é isso, Rick? Lê pra gente aí, por gentileza. Marcos 1,35. Marcos 1,35. Cadê? Mateus, Lucas. Marcos 1,35. Marcos 1,35. E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Muito bom. E aí, o que você tem para dizer para a gente sobre esse exemplo de Jesus acerca da oração? A gente tem que pegar isso, pastor, porque sempre eu tenho dito na igreja que sem a oração a gente não fica de pé. Verdade. Jesus, na sua forma humana, mas também na sua forma de divindade, ele tinha a sua necessidade de oração. E hoje o povo não ora. Eu falei ontem na igreja que a igreja nós estamos vivendo em um tempo de uma igreja anêmica de oração. Sim.
um povo que não ora mais. E por causa disso a gente vê dentro da igreja a consequência, irmão, por não orar. Fragilidade A espiritual, fragilidade espiritual por falta de oração. É isso aí. Então, irmãos, nós vemos que Jesus, ele dependia de crescer em conhecimento, ele dependia de crescer também em graça diante de Deus, que era na oração. E isso tudo é porque ele dependia de um ser também todo-poderoso, que era o Espírito Santo. Eu não sei se você lembra, quando Jesus foi batizado, lá em Mateus capítulo 3, a Bíblia fala que Deus disse para João: aquele que você vir descer sobre ele o Espírito Santo, esse é o Messias. E Jesus estava na água, sendo batizado. De repente o céu se abriu, uma voz bradou e disse: este é o meu filho amado, em quem minha alma tem nele prazer. E foi visto descer sobre ele o Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba. Então isso mudou o ministério de Jesus. Isso fez com que o ministério dele fosse poderoso. E nós vamos ver isso lá em Atos 10:38, pastor Mauro. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Que bênção. Forte, hein? Então, pastor Mauro, a gente precisa ou não precisa dessa unção Com certeza, para o pastor. nosso ministério? Com certeza, porque nós, a nossa carne humana, ela é muito frágil. E Deus nos capacitou com o Espírito Santo e com virtude. Olha que bênção. Com virtude. Com virtude, por quê? Pra gente saber falar também, pra gente saber pregar, ministrar o evangelho e no impor das nossas mãos também vidas serem curadas e libertadas, né? Mas isso não vem de nós, né? Vem de Deus, o Espírito Santo, né? Que nos capacita a fazer isso. Então o que a gente percebe, irmão? Por mais que a gente fale, por mais que a gente trabalhe, se o Espírito Santo não atuar nos corações, não é, Rick? Não há conversão. É porque até mesmo a Bíblia diz que quem convence o pecador do seu pecado é o Espírito Santo de Deus. Sim. E nós temos que ter essa graça do Espírito sobre as nossas vidas, porque com ele nós conseguimos convencer as pessoas e entender que é só por intermédio de Jesus. Nós somos limitados, né, pastor? É aquele negócio que a gente fala. Eu mesmo digo isso sempre para as pessoas. Toda vez que eu subo no púlpito para ministrar, pode até ser na igreja, eu já subo tremendo, com as pernas tremendo. Por quê? Às vezes não é medo, né? Mas isso aí até é bom, porque estamos dependendo do Espírito Santo, não é nós, né? É um senso de responsabilidade. É um senso de responsabilidade de saber que o Espírito Santo vai te usar ali para ministrar a palavra para as pessoas, né? Agora, quando você já sobe confiante, peraí, já é complicado. O senhor me fez lembrar, quando eu estava no seminário, foi contado pra gente sobre a questão da humildade, né? Falando sobre isso, que até Jesus dependia do poder e da unção do Espírito Santo para fazer a obra, e a gente também precisaria disso, de buscar Deus, porque naquela época eu era muito novo, eu estava com 18, 19 anos quando eu comecei no seminário, e você começa às vezes, o professor sabe que o conhecimento, se você não tomar cuidado, ele incha, né? Ele deixa você meio orgulhoso. E ele contou o exemplo de um pregador que ele tinha muito conhecimento, mas ele ainda não tinha entendido essa parte da dependência de Deus, da humildade, porque só entende o senso de dependência, Rick, quem é humilde, né? Quem não é humilde acha que pode e faz. E aquele pregador foi pregar numa igreja, foi convidado, e ele tinha sido já muito usado por Deus, mas nesse dia a igreja estava lotada, tinha muita gente, e ele estava assim com o coração pegando fogo, querendo ministrar, e ele deixou que o orgulho tomasse conta dele. Falou: hoje eu vou quebrar tudo, hoje o céu vai descer. Ele foi com uma confiança que eu acho que é desnecessária, né? E ali aquele orgulho subiu para a cabeça, e de repente, quando ele começou a falar, ele começou a se perder, pastor. Ele começou a se perder, Rick. E ali ele não conseguia desenvolver a mensagem, e ele foi ficando assim desconcertado. Eu não sei se Deus queria dar uma lição para ele, né? E ali ele tentou falar, e eu sei que não saiu nada. E ele percebeu que o auditório não recebeu a mensagem, os irmãos não receberam a mensagem, que ele se saiu muito mal com relação às outras mensagens que ele já tinha pregado. E ali ele desceu dali cabisbaixo, ele agradeceu a oportunidade, orou e desceu muito humilhado. Aí veio um ancião da igreja, aqueles homens bem já de idade, mas que têm uma vasta experiência, às vezes que não sabe nem falar muito bem, mas que tem assim uma vivência com Deus. E ele se aproximou daquele pregador e disse assim: ó, se você tivesse subido do jeito que você desceu, nessa noite Deus teria te usado muito. Glória a Deus, maravilha. É isso que Paulo diz, né, pastor? Quando ele chega na igreja de Coríntio, ele vai dizer: olha, quando eu vim ter convosco, eu não vim com sublimidade de palavras, nem com sabedoria humana. Ele estava dizendo assim: olha, eu deixei todo o meu conhecimento, toda a minha sabedoria lá atrás, porque eu vim direcionado pelo poder de Deus. Muito bom.
E quando nós se coloca na presença de Deus dessa forma, Deus ele derrama a sua graça. Com certeza, benção. É porque, da mesma forma que Jesus dependeu dessa unção do Espírito, nós também dependemos, queridos. Então, ó, fique com a gente aí. Eu vou dar uma olhada aqui nas redes sociais, ver quem está com a gente. Mas assim, para nós é uma grande alegria poder compartilhar isso. E entender que como Jesus precisava do Espírito, do conhecimento e da oração para vencer todo o mal e cumprir sua missão, você também precisa, ok? Vamos dar uma olhadinha nas redes sociais aí, pastor Mauro? Amém. Quem está conosco aqui, nosso irmão Abelardo de Jesus, amém? Um varão abençoado aí, que é amigo do nosso querido irmão Ademilson Rocha também, presbítero Ademilson Rocha, tem um programa lá, né, no sábado, né, pastor? É isso mesmo, Motivação em Deus. Motivação em Deus aí, todo sábado às 10 da manhã. Nosso irmão Hugo também está aqui, ó, benção pura, amados rapaz. Irmãos em Cristo. Estou aqui ligadinho. Rogério Batista lá da Rádio Renovo também. Deus abençoe o presbítero Rogério pela sua audiência e participação e por essa parceria, né? Estamos ao ar aí também pela Rádio Renovo, graças a essa porta que o Senhor nos abriu. Glória a Deus. Nossa irmã Luciane Miranda e nosso irmão Verde Trindade. O Verdi Trindade, esse é aluno meu, ele estava comigo segunda-feira. Maravilha. Deus abençoe ele, Deus abençoe seus pastores lá. Eles estão em 4 pessoas estudando na nossa igreja, um casal abençoado. E obrigado aí pela sua participação, Verdi. E quem acabou de entrar aqui é a nossa irmã Alcione Nascimento. E ontem nós falamos bastante dela. É a nossa irmã lá, maravilha, que decorou lá. Decorou lá, né, a igreja lá no Shekinah Lives que nós tivemos no último sábado aí. Ela e a Michelle. Beijão pra vocês aí. Deus abençoe a vida de vocês aí, em nome de Jesus. Ficou muito lindo. Tem mais alguém aí, meu querido? Glória a Deus. Não, aqui pra mim não apareceu mais. Ó, aqui pelo WhatsApp, aqui, algumas pessoas aqui também já mandaram suas mensagens. O pastor Dorival, Justino, daqui a pouco tem um áudio dele para passar ali. E, também o meu amigo lá trabalhou comigo no Jorge Quinto, que é o Felipe, trabalhou na recepção. Um abração para você, meu querido. Missionário Isaías, que é o líder do Ministério de Homens ali da nossa igreja, faz parte da equipe ministerial. Minha prima Neide, Deus abençoe sua vida. Pastor Enio Andrade, colocou aqui a mensagem. Fala, meu amigo, programa abençoado para você. Obrigado, pastorzão, pastor da igreja Batista. Da Igreja Batista de Fé Reformada. Isso. Deus abençoe o nosso irmão. Então, são esses irmãos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Queridos, neste momento aqui, nós vamos soltar aí a nossa vinheta da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Se você quer crescer um pouco mais no conhecimento da Palavra de Deus e se preparar ministerialmente, se preparar para ser um líder melhor na igreja, se preparar para ser um pai melhor para sua família, porque tem um módulo Família Cristã que vai te ensinar muito, que nós vamos tratar dele aqui nesse programa. Vem estudar com a gente, presencial à distância. Solta a vinheta pra gente, por favor, Sara. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança, no sistema presencial e à distância. Ministramos também palestras, curso preparatório para obreiros, encontro de casais, seminários para família e liderança e ainda outros cursos em igrejas. Também abrimos núcleos nas igrejas. Consulte a possibilidade de dias e horários. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Estamos atuando há muitos anos neste Ministério de Liderança e Família. Visite o nosso canal no YouTube. Lá você encontrará centenas de vídeos de aulas, pregações, palestras e muito mais. Tudo gratuitamente para sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252 3322.
96252-3322. Curta nossas páginas no Facebook e no Instagram ou acesse nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano todo. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. Muito bom, queridos. Essa é a vinheta da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. E nós estamos aí com uma promoção muito especial para este último trimestre de 2020 do curso avançado em Teologia e Liderança no sistema presencial. É uma promoção por tempo limitado, vai até o último dia deste ano. Quem se matricular até o dia 31 deste ano, ela pode levar para estudar gratuitamente com ela um outro aluno. Por exemplo, os dois casais que eu citei, o irmão Verdi e sua esposa, e o irmão Domingos e a sua esposa, um está pagando a mensalidade, o outro está estudando gratuitamente. A observação que é uma apostila só para os dois, o aluno pega a apostila, estuda em casa durante o mês, e ele tem aula 2 vezes conosco lá na DJL, 2 segundas-feiras no mês, das 19h30 às 21 horas, ok? Então, cada mês a gente estuda uma apostila de um módulo, é uma apostila como essa aqui, ó. Você vai estar estudando com a gente. Cada mês, uma apostila diferente. O mês que está se encerrando, nós estudamos a história da igreja. E no próximo mês, nós vamos estudar seitas e heresias, que é uma disciplina, é um módulo chamado heresiologia. No final, você vai receber um certificado como esse, para você estar guardando aí como recordação, mas também como comprovação que você esteve estudando conosco durante 1 ano e meio, certo? Um curso avançado em Teologia e Liderança. Para maiores informações, entre em contato conosco pelo WhatsApp 96252 3322 96252 3322 ou acesse a nossa homepage centroteologicoquerigma.blogspot.com ou ainda acesse as nossas páginas no Facebook ou no Instagram, ok? Nós vamos ter também um sorteio no último programa do mês de novembro. Neste dia, nós estaremos, no dia 25/11/2020, estaremos sorteando 3 cursos básicos em teologia totalmente à distância. Você vai receber todo o conteúdo ou no seu WhatsApp ou no seu e-mail. Mas para isso você precisa participar das nossas lives e colocar o seguinte comentário: eu quero participar do sorteio do curso de Teologia e Liderança. Já tem várias pessoas que colocaram os seus comentários nas nossas lives. É só você colocar e aí nós vamos colocar seu nome lá no sorteio do dia 25/11/2020. Benção pura, não é, irmãos? Benção pura, pastor. Eu acho que não existe outro lugar que dá assim curso praticamente de graça, né? Porque a apostila ela é de menos, né? Pode pegar a apostila e tirar a xerox lá, né? Tirar a cópia, né? E esse material da apostila, a gente não vai dar a apostila física, mas ela vai no e-mail, se você quiser, é só você imprimir. Maravilha, glória a Deus. Certo? Então, contamos aí com a sua participação. É só você colocar lá a seguinte expressão: eu quero ganhar um curso de Teologia e Liderança da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. Coloca lá e você já vai estar participando do nosso sorteio, ok? Maravilha. Nesse finalzinho de programa, nós vamos voltar um pouquinho aqui para os nossos slides. Passa mais um para a gente aí, Sara. Estamos falando sobre a humanidade e a divindade de Jesus. Tudo o que vimos sobre a humanidade de Jesus e sua dependência de Deus são exemplos para nós também buscarmos a Deus para conseguirmos cumprir o nosso propósito como povo de Deus. Mateus 6,33. Buscar como? Na oração, na palavra e na unção do Espírito Santo. Qual o propósito? Marcos 16:15, Mateus 28:18-20 e Atos 1:9-11. Evangelizar, batizar, discipular, curar e esperar Jesus. Muito bom, queridos. Então, tudo que nós vimos sobre a humanidade de Jesus e sua dependência de Deus são exemplos para nós. Então nós precisamos buscar a Deus. E nós vamos ler lá em Mateus 6,33 para nós entendermos qual que é o nosso propósito. Aqui eu falei que a gente tem que cumprir um propósito. Mateus 6,33 fala de que propósito é esse.
Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Muito bem, então a gente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça para cumprir um propósito. Essa é a expressão de Jesus lá no Sermão da Montanha, no capítulo 6, no versículo 33. Agora vamos entender primeiro como buscar e depois que propósito é esse. Então, primeiro, na oração, na palavra, na unção do Espírito Santo. Vamos para as referências aí. Primeiro, Marcos 16, versículo de número 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse é o nosso primeiro propósito, irmãos. Quando nós buscamos a Deus na palavra, na oração e para ser cheios do Espírito Santo, como comentamos no último slide referente a Jesus, nós estamos nos preparando para a nossa missão, não é, Rick? Com certeza. Para cumprir o nosso propósito, que em primeiro lugar é evangelizar. Evangelizar é um dos decretos para que nós possamos... e isso é automático, pastor. Quando a gente começa a falar acerca daquilo que Jesus fez, nós automaticamente a gente começa a ser cheio da presença de Deus. Automaticamente a gente começa a ser cheio do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz assim, ó, do coração procede, da boca procede do que o coração está cheio. Então, quando nós começamos a falar... é porque dentro de nós já está cheio. É quando nós começamos a buscar e isso começa a encher, a primeira coisa que nós queremos, pastor, é lançar, né? Compartilhar, falar com aqueles que estão ao nosso redor, para que eles possam também sentir aquilo que nós sentimos. Muito bom. Então, o primeiro propósito que a gente tem é evangelizar. Agora nós vamos ler lá em Mateus 28, do versículo 18 ao 20, onde fala sobre mais 3 características dessa nossa chamada, desse nosso propósito. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Muito bem. Então tá vendo aí, ó, nesse texto que o pastor acabou de ler, ainda aí dentro da grande comissão, Mateus ele já foi mais além. Marcos ele falou de forma resumida. Ele focou na evangelização, que foi o que o Rick citou. Agora não. Mateus ele já foi um pouco mais extenso e ele já deu mais 3 características dessa nossa missão, que é batizar, discipular, e Marcos também citou lá o nosso potencial para curar a vida das pessoas espiritualmente, nas suas emoções, mas também no seu corpo físico, como Jesus fez no seu ministério e a igreja primitiva fez. É isso mesmo, pastor? Quando a gente evangeliza alguém, o próximo passo é batizar e discipular? A gente evangeliza alguém, né? Ensina, leva a palavra, né? O próximo passo é batizá-las, né? É levá-las ao batismo, né? E depois, no decorrer, né, da caminhada cristã, ela vai sendo aperfeiçoada, né, em Cristo Jesus, né? Muito bem. E esse aperfeiçoamento é feito por um processo que a igreja cristã chama de discipulado. Discipulado. E eu tenho dito, a gente tem até um módulo do curso de teologia que fala só sobre isso, discipulado, que o discipulado, Rick, ele não acaba nunca. Não é verdade? Nós vamos ser sempre discipulados. Sempre a gente vai estar disposto a aprender alguma coisa a mais de Deus. Sempre a gente vai aprender coisas diferentes de Deus. Eu sempre digo que o Evangelho é ensinamento o resto da vida. É verdade. Sempre a gente está aprendendo alguma coisa com Deus. Sempre a gente está aprendendo acerca do Evangelho. Muito bem. Irmãos, nós vamos fazer uma pausa nesse primeiro bloco, mas daqui 5 minutinhos a gente retorna com a segunda parte do programa e nós vamos continuar exatamente onde nós paramos. Qual o propósito da igreja? O nosso propósito é evangelizar, batizar, discipular, curar e um dos mais importantes, esperar Jesus. Na segunda parte, nós voltamos com essas reflexões. Não só fique aí, mas chame mais gente para participar com a gente. Compartilhe o nosso link aí e a nossa live. Deus abençoe sua vida. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer.
Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594, loja 1, loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão, em 2 endereços para melhor atender. Rua Pálvora de Varzim, 233, Jardim Macedônia. E Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. AD Belém, setor 71, Valo Velho, convida você e sua família para aprender a palavra de Deus. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nesta sexta-feira, às 19h30, na Assembleia de Deus Ministério do Belém, setor 71, Valo Velho, ensino da palavra de Deus. Pastor setorial Lincoln Oliveira, pastor presidente José Wellington Bezerra da Costa. Estamos na Rua Flamengo, número 193, esquina com a Rua Vasco da Gama, Valo Velho. Venha participar. Deus vai impactar a sua vida. No Diário Oficial da União Federal, a única rádio registrada na cidade dentro das artes. Somente a Fonte Vida FM 87.5. Já sei, o gás acabou logo na hora daquele almoço em família. Ou talvez no momento que estava assando aquele bolo delicioso de chocolate. Ah, não precisa se preocupar. Porque através do Disque Dudu, você tem água e gás com agilidade e rapidez, ligando ou mandando um WhatsApp no 94783-7219, 94783-7219 ou 95726-2223, 95726-2223. Ou retire até a Rua Cardeal número 181, no Jardim Fabiana, em Budas Artes, São Paulo. Aceitamos todos os cartões. Disque Dudu Água e Gás, distribuindo sempre com o melhor preço para toda a região. Ouça nossa programação em qualquer parte do mundo pela internet. Acesse o portal Fonte Vida e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa programação. www.fonteevida.com.br Fonte Vida. Fonte Vida. Rádio Fonte Vida FM. Essa é a minha rádio. 87.5 MHz. Fonte Vida FM. Ok. 87.5 MHz. Senhor, eu te peço que o Senhor nos mostre, ó Deus, nesta hora, onde nós estaríamos, meu Deus. Onde nós estaríamos se não fosse o Senhor? Te agradecemos, meu Deus. Vai
É isso aí, queridos. Estamos de volta com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo para a sua segunda parte. Fique conosco até às 18 horas. Estamos aqui falando de um tema muito especial, que é a humanidade e a divindade de Jesus, dentro aí do módulo teológico da nossa igreja, da nossa escola de teologia, que é o módulo Teologia Sistemática 1, e a disciplina é Cristologia, ok? Nós estamos aqui ao vivo pela Rádio Fonte Vida, 87,5 FM, mas também pelo site da rádio, fontevida.com.br, e também presente ali nas redes sociais, através do Facebook. Estamos com a live neste momento ao vivo pelo meu perfil, Davi Alencar Santana. Pode entrar lá, está pública para você acompanhar e compartilhar, mas também pelas páginas da Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma, e também da ADJL, que é a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. E também estamos aí com um aplicativo abençoado, também para transmitir essa programação. E em transmissão simultânea, né, Pastor Mauro? Com o amigão nosso lá, o presbítero Rogério. Isso, por presbítero Rogério Batista, lá, transmissão simultânea com a Rádio Renovo. É que é muito fácil, né, pastor? É só você clicar www.zeno.fm/Rádio Renovo ou baixar o aplicativo da Zeno e digitar Rádio Renovo, e você vai estar ouvindo aqui também a programação do Crescendo no Conhecimento de Cristo, também transmissão simultânea com a Rádio Fonte Vida. Muito bem, é isso aí. Estamos juntos aí de diversas formas para você participar com a gente. Nós também temos o nosso, o número do nosso WhatsApp. Vê pra gente aí, Rick, o número do WhatsApp. Está aí para você participar, mandar o seu áudio e estar junto com a gente. Está aqui no 962523322. Como diz o homem lá da Jovem Pan, repita. 962523322. É isso aí. Então você pode mandar o seu áudio. Nós estamos com a pergunta no ar: o que eu devo fazer após receber a salvação, a vida eterna? Em outro programa nós falamos o que devemos fazer para receber a vida eterna e a salvação. Mas depois que você em Cristo já está num relacionamento com Ele, qual deve ser o seu papel? Nós temos aí alguns áudios, nós vamos soltar daqui a pouquinho. E agora eu quero dar um recadinho muito especial para os irmãos que estão nos acompanhando no programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. É um convite para você, se você puder, estar com a gente no próximo domingo. Põe para a gente o post aí, Sara, por gentileza. Pode tirar a gente daqui para fazer o anúncio aqui. Muito bom. Queridos, no próximo domingo, nós teremos ali na nossa igreja um trabalho que nós chamamos de Conexão Jovem. É um culto com o Ministério de Jovens Peniel, da ADJL, que é a Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. Convidamos você e sua família e os seus amigos para participar com a gente de uma noite de muita música, adoração, intercessão e, o que não pode faltar, a reflexão na Palavra de Deus. Estará presente na ministração da palavra o jovem preletor Esaú Justino e os convidados especiais do Ministério Moldar, que é uma banda muito abençoada de um amigo nosso, que é o Jailson Mendes, e ele estará ali participando com a gente, louvando e adorando o nome do Senhor. Além, lógico, da participação do Ministério de Jovens Peniel, tanto no louvor inicial, como também na adoração no decorrer do culto. Será no próximo domingo, dia 29 de novembro, às 18 horas. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, número 964, no Jardim Letícia, bem pertinho ali da base da Guarda Civil Metropolitana, atrás do cemitério São Luís. Contamos com a sua presença e participação, amém? Que Deus abençoe sua vida e nós queremos que você participe com a gente. Venha adorar a Deus, ser abençoado e receber a palavra do Senhor. Bom, vamos dar continuidade aqui, queridos, ao nosso programa. E a gente tem uma chamadinha agora aí do programa Shekinah. Toda terça-feira o pastor Mauro, o irmão Hugo e esse aqui que vos fala, a gente está aqui com temas atualíssimos. Isso. Onde nós falamos sobre o poder das palavras. Foi um programa muito bom, né, pastor? Essa foi maravilha, né? Graças a Deus. E tem muito assunto ali, né, pastor? Você vê que o programa ontem parece que foi pequeno, 2 horas, mas tinha muita coisa para falar. A gente vai até ver se faz até
Poder das Palavras 2 aí, né? Ficou muita coisa pendente, mas em breve a gente vai fazer um outro programa também com a temática muito interessante. Então, tá aí a chamadinha agora para você participar com a gente toda terça-feira às 16 horas. Terças-feiras, a partir das 4 horas da tarde, o programa Chiquiná, trazendo a glória de Deus para a sua vida. Sempre trazendo um tema do cotidiano para discussão e reflexão dos ouvintes. A apresentação do trio abençoado, Pastor Mauro, Irmão Hugo e Pastor Davi Alencar. Programa Chiquiná, todas as terças-feiras, às 4 horas da tarde, e na Rádio Bom de Vida FM 87.5. Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. E agora é o momento do louvor e da adoração. Yeah.
Esse foi o ministério da DJL, louvando, adorando a Deus, com o hino Gratidão. Como é bom sermos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. E o nosso tema hoje é a humanidade e a divindade de Jesus. E nós estávamos falando sobre a questão da humanidade de Jesus e como Ele deixou tudo isso como exemplo para a gente, para que a gente possa cumprir o nosso propósito como igreja do Senhor aqui na terra, que é evangelizar, batizar, discipular, curar, mas também esperar Jesus. Nós já falamos sobre a parte de evangelização, de batizar e discipular pessoas e curar pessoas pelo poder da palavra, porque, irmãos, quando nós estamos ministrando a palavra, não é, pastor Mauro? Muitas vezes a pessoa está sendo curada, né, Rick? Às vezes não fisicamente, mas espiritualmente. Espiritualmente, também emocionalmente. Também, emocionalmente. Né? Quantas curas da alma, né? Que nós vemos pessoas que sofrem aí, através da palavra são curadas, né, na hora ali, graças a Deus. E isso é tão verdade que a gente percebe nas pessoas que adentram dentro da igreja com um semblante caído, pastor. Talvez por causa de algumas situações que vivencia no seu dia a dia, mas quando sai diferente, porque recebeu a palavra e a palavra gera um efeito muito grande na vida daquele que recebe. Muito bom. E dentro desse quadro, irmão, nós estamos falando também, nós estamos fazendo uma pergunta. O que a pessoa deve fazer depois que ela recebe Jesus Cristo como seu Salvador, depois que ela entende o que é salvação? E alguns ouvintes mandaram aí as suas participações. Eu vou pedir para a Sara colocar alguns áudios para nós. Eu coloco uns 3 aí, Sara, para a gente ver a opinião dos ouvintes. Porque depois que você é curado, depois que você é evangelizado, depois que você é batizado, discipulado e curado por Deus, você não pode ficar quieto, né, pastor? É verdade, com certeza. Tem que fazer alguma coisa. E nós vamos entender a opinião dos nossos ouvintes. A paz, queridos. Sou o presbítero Verdi, do Ministério Assembleia de Deus, Colheita da Terra. E como diz ali em 1 Samuel, capítulo 15, né? O que o Senhor deseja de nós não é uma vida de sacrifício, mas sim uma vida de obediência à sua palavra, né? E conforme a gente caminhamos obedecendo a palavra do Senhor, nós caminhamos para a salvação e vida eterna, amém? Que Deus abençoe a todos. Um abraço a todos. A paz do Senhor, mano Davi, pastor Davi. Eu recebi sua pergunta aqui. Quero responder aqui conforme as Escrituras. Quando nós encontramos a Jesus, nosso maior desejo é falar dele. Isso aconteceu com os apóstolos, aconteceu com a mulher samaritana, aconteceu com aquele endemoniado que foi liberto. Todos que recebem a Jesus como Salvador, que conhecem o plano da salvação, que recebem essa dádiva da salvação eterna, eles pretendem, eles desejam ardentemente falar do amor de Jesus a outras pessoas. Nós somos aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de Januária. Ela se localiza aqui no bairro da Cerâmica, um dos bairros aqui da periferia de Januária. Então, o desejo de todos que nascem no reino de Deus é serem missionários, é pregar o Evangelho, é falar. Então, isso é o que eu devo fazer. A sua pergunta é: o que eu devo fazer após receber a dádiva da salvação? O que eu posso fazer depois de receber a dádiva da salvação eterna é compartilhar com as outras pessoas. Jesus passou 3 anos e meio preparando 12 homens para compartilhar essa palavra com o mundo naquela época. Eles, depois que compreenderam, entenderam, saíram a pregar o Evangelho. Primeiro, Jesus enviou 70 e depois, no final, depois de Jesus já ter ressuscitado, quando ele já estava despedindo dos discípulos, lá em Mateus 28, do versículo
18 ao 20, ele diz, 19 ao 20, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então essa é a ordem de Jesus. Você recebeu essa dádiva da salvação, compartilhe com outros. Quando você nasce no reino de Deus, você já nasce um missionário. Então compartilhe. Essa é a minha resposta. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês. Muito bem, que bom aí ouvir a voz do meu mano, Adailson. Por causa dessa pandemia, ele já está um tempo sem vir aqui em São Paulo. Durante alguns meses a cidade de Januária ali ficou um pouco isolada, nem saindo nem entrando ônibus, mas em breve ele estará conosco aqui em São Paulo. Meu irmão Adailson, que Deus abençoe você pela sua participação. Ele é um ancião ali em uma congregação adventista ali em Januária, Minas Gerais, e mandou aí a sua participação. Lá ele é líder de pequenos grupos, faz um trabalho nos lares, é um dos copastores da igreja ali aonde ele congrega, e é isso aí, não é, pastor Mauro? É verdade. Quem recebeu a salvação em Cristo Jesus não pode ficar calado. Tem que compartilhar, né? Como ele falou, né? Tem que passar para outras pessoas também, né? Se você está vivendo isso, também tem que ter o desejo que outras pessoas vivam isso também, né? Exato, né, Henrique? Isso, e quando nós falamos acerca disso, me vem à memória lá em João 4, acerca da mulher samaritana. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, tendo um encontro com ela, depois que ela recebe aquela palavra de Jesus, a Bíblia é categórica em dizer que ela volta para a cidade. E quando ela volta para a cidade, ela começa a falar acerca de Jesus, né? Começa a falar da maravilha a qual Jesus ali se manifestou com ela ali. E isso é interessante, pastor. Todo aquele que tem um encontro com Jesus, ele não consegue ficar calado. Não dá. Tanto que ela fala assim, olha, conheci um homem que falou toda a minha vida. E ela se torna uma grande evangelista. Irmãos, está conosco aqui nas redes sociais também o nosso amigo Wagner Silva. E ele diz, forte a tua palavra. Meu Deus, né? Que bênção, né? Que Deus possa continuar ministrando no coração das pessoas aí. E o presbítero Verdi também aqui, que fez uma participação muito especial. Que Deus abençoe sua vida. Eu vou pedir para a Sara colocar mais 2 áudios. Depois nós vamos para os nossos comentários e nossas referências bíblicas aqui. E a pergunta é, o que eu devo fazer após receber a salvação em Cristo Jesus? A paz do Senhor Jesus. Meu nome é pastor Renato. Congrego na Assembleia de Deus Madureira. Ministério aqui de Arthur Nogueira, no interior de São Paulo. E a pergunta aqui é, o que eu devo fazer após receber a dádiva da salvação? Glória a Deus. Primeiramente, eu acho que após recebermos a dádiva da salvação, devemos proclamar o Evangelho, levar o Evangelho àqueles que estão perdidos ainda, levar essa salvação até aqueles que estão fora dos caminhos do Senhor, aqueles que precisam, né? Isso é uma obrigação nossa. Né, como o apóstolo Paulo mesmo diz, né, essa obrigação nos é imposta. Mas eu vejo também, e eu acredito nessa passagem de Mateus 7, onde nos diz, né, que devemos andar pelo caminho estreito, né, porque a porta larga nos leva à perdição. E no Evangelho de Mateus, capítulo 7, nos diz, né, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que nos conduz à perdição, e muitos que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há os que a encontram. Ou seja, quando nós recebemos a dádiva da salvação, devemos andar pelo caminho estreito, porque o caminho largo nos vai levar à perdição. Devemos andar no caminho estreito para continuarmos no caminho da salvação. Amém? Esse é o meu ver, né? Mediante essa resposta. Eu creio que este é o nosso caminho, o caminho que nós devemos trilhar. O caminho da porta estreita, o caminho com Jesus. Porque com certeza encontraremos a salvação que há em Cristo. Amém? Deus abençoe, um forte abraço, fique na paz, na graça do nosso Deus. A paz do Senhor para todos. Meu nome é Dorival Justino. Sou da Assembleia de Deus, Ministério Jardim Letícia. O homem, ao receber a dádiva da salvação eterna, ele deve, em primeiro lugar, guardar o princípio da fé, procurar
crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, reconhecer a grandeza de Deus através da oração, reconhecer as promessas de Deus por intermédio da palavra e procurar uma vida de santificação através do jejum, da oração e da palavra de Deus. E procurar ter uma vida reta, santa e equilibrada diante do seu Senhor. Ou seja, orar a Deus para que através do Espírito Santo seu caráter seja moldado ao caráter de Cristo. Deus abençoe os irmãos, um beijo no coração. Muito bom, tivemos aí mais 2 participações, o pastor Renato, meu amigo, lá da cidade de Hortolândia, ele falou que depois que a gente recebe a salvação, a gente tem que compartilhar o reino, mas permanecer no caminho estreito. Glória a Deus. E o pastor Dorival Justino, ele falou, ele é ali da nossa igreja, ele falou que a gente precisa, além de guardar a fé, a gente precisa crescer. A gente precisa jejuar, orar, buscar comunhão com Deus e viver uma vida mais profunda no Espírito. É isso aí, queridos. São as opiniões dos nossos ouvintes que abrilhantam aqui o nosso programa. Vamos continuar aí com as nossas reflexões. Nós estamos falando que Jesus, ele deu para nós um grande exemplo através da sua vida, na sua humanidade. E nós acabamos de falar que ele cumpriu o seu propósito. E nós, como igreja, também precisamos cumprir o nosso propósito, que é evangelizar, batizar, discipular, curar. E o último aspecto, nós vamos ler aí em Atos capítulo 1, do 9 ao 11, que é esperar ele retornar para nos buscar. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu ouvistes ir. E aí, pastor? Pastor, essa é a nossa maior esperança, né? A esperança do crente, do cristão, do servo de Deus tem que ser a volta de Jesus. Temos que acreditar na volta de Jesus, né? Hoje nós vemos aí que muitas pessoas não acreditam mais, acho que isso é uma fábula, né? Que Jesus não vai vir mais. Desde quando nós aceitamos Jesus, nós ouvimos pessoas falar assim, né? Ah, a pessoa já fala tanto que Jesus vai vir, nunca vem, mas ele vai vir. Nós temos que acreditar. Essa é a maior fé, a maior esperança do crente tem que ser essa. Não, nossa fé é vã, né, pastor? É verdade, pastor. E aí, Rick? E dizer a verdade, nós estamos vivendo em um tempo que até mesmo dentro da igreja, pastor, está faltando essa certeza de que Jesus virá. O povo estão vivendo por viver na presença, sabe, de Deus. Não estão tendo aquela esperança, sabe, de dizer assim, ó, eu sei que ele vai vir, sabe? Aquilo que Jó falou, eu pego para hoje e eu digo para mim, eu sei que o meu Redentor vive e por vir ele vai se levantar, ele virá ao nosso favor. E é uma coisa que é interessante, pastor Davi, também, que a gente vê isso em alguns países, mas tem certos países onde tem aquela perseguição religiosa, né, que nós vemos aqueles homens e mulheres até que morrem por amor ao evangelho, né, o que eles pedem, né? Não é que nem aqui. Aqui muitos pedem, Senhor me dá um carro, Senhor me dá uma casa, Senhor, eu quero ver o meu filho se formar, né? A gente pede tanta coisa. Lá o que eles estão pedindo? Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maior desejo, né? Maior desejo. Exatamente, irmãos. Então a gente tem que despertar para essa realidade, porque o mesmo Jesus que esteve aqui, que encarnou, que foi homem como nós, quando ele ressuscitou, toda a glória que ele tinha antes com o Pai, lhe foi devolvida. E ele foi para o céu, mas ele fez uma promessa. Ele disse que voltaria. Para você ter uma ideia, o Novo Testamento tem 318 referências afirmando sobre a volta de Jesus. Então, não é, quando um assunto na Bíblia está lá uma vez, pastor Mauro, é importante. Imagina mais de 300 vezes. E poucas vezes ele está confirmando bem demais. O cristão diz que tem que confirmar 3 vezes, né? Imagina 300 e pouco. Dá para ficar dúvida, gente? Então, assim, se esse assunto foi tratado com tanta propriedade por Jesus e pelos apóstolos, nós não podemos esquecê-lo. Então, temos que tratar sempre ele. Então, é propósito da igreja. Jesus foi quem foi e deixou um propósito para nós, uma missão para a gente, que é evangelizar, batizar, discipular,
curar e esperá-lo, né? O seu retorno. Então, até aqui nós falamos sobre a humanidade de Jesus, sobre a sua vida como homem aqui na terra. E agora nós vamos falar que aqui na terra também, ele nunca deixou de ser Deus. Sara, passa para nós aí o próximo slide, por favor. Jesus, ele teve uma dupla natureza. E nós vamos entender que ele foi homem perfeito, mas ele nunca deixou de ser Deus. Apesar de tudo que ele fez aqui, foi na dependência do Espírito Santo. Um dos pontos importantes da doutrina cristológica consiste na afirmativa que Jesus Cristo tinha dupla natureza, o que a fazia 100% homem e 100% Deus. Pronto, a partir daqui então nós vamos tratar da divindade de Jesus. Se mostramos até aqui os aspectos humanos da sua pessoa, agora vamos mostrar os aspectos divinos. Pode passar o próximo. Arianismo considerava a Cristo como o mais elevado dos seres criados, enquanto negava a sua divindade. O abinismo negava a natureza divina de Cristo, considerando um simples homem. Aqui, irmãos, nós vamos ver 6 conceitos quanto à divindade de Jesus, que desconsiderava ele como a palavra ensina. O arianismo considerava ele apenas como um ser mais elevado criado. E nós já aprendemos, através das outras aulas que nós tivemos aqui, das outras ministrações, que ele não era uma criatura, ele era um criador. O homem, sim, foi criado pelo Espírito Santo, mas a sua segunda pessoa da Trindade é eterna. O ebionismo já negava a divina natureza de Cristo, considerando ele apenas um simples homem. Pode passar o outro, Sara. Esse aqui, ó, é o serintianismo. Ele... Pode passar o próximo, por favor. Isso. Tira nós da família. Não é da família. Isso. O serintianismo. Ele pregava não haver duas naturezas em Cristo, senão a partir do seu batismo. Eles acreditavam que até Jesus ser batizado, ele era apenas homem, estabelecendo assim, a partir do batismo, a sua divindade. As Escrituras revelam o contrário, que ele é Deus desde o seu nascimento. Apesar dele ter se esvaziado dessa divindade, desses atributos, para ele interagir com a humanidade como um ser humano normal. O docetismo, ele negava a realidade do corpo de Cristo, julgando que sua natureza não podia estar ligada à carne. Segundo o referido sistema, a carne é má. Portanto, Jesus não poderia ter um corpo físico. É outra mentira, irmãos, porque o corpo humano em si, ele não é mau, ele é neutro. O que torna ele mal ou bom é a natureza que está dentro dele e as coisas que esse corpo faz. Tanto que o corpo físico, quando você morre, ele vai para a sepultura. Agora, a alma e o espírito que está dentro, eles resistem à morte e eles vivem eternamente, seja com Deus ou sem Deus. Então, é outro erro também. Vamos para os 2 últimos, para depois entrarmos nas provas da divindade. O apolinarianismo. Ele admitia que Cristo tivesse apenas 2 partes humanas, negava que ele tivesse alma humana. Olha que coisa. Eles negavam a união de 2 naturezas em Cristo, fazendo dele 2 pessoas distintas. Olha que loucura. Né? Mas são as doutrinas que são ensinadas quando não levam em consideração o que a Bíblia ensina. E o último é o jeovismo. Esse é propagado pelas testemunhas de Jeová ainda nos dias de hoje. Eles ensinam que Cristo não era Deus com D maiúsculo, mas Deus. Tanto que na versão deles da Bíblia, que é a tradução Novo Mundo, ela pode trazer para a gente aqui, Sara, por favor. Ela traz João capítulo 1, versículo 1, numa interpretação diferente de todas as outras versões do mundo. Em vez de ela traduzir João 1:1, como no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus com D maiúsculo, como em todas as versões, ela coloca Deus com D minúsculo. E no começo da Bíblia também, né, eles falam lá, né, em Gênesis, né, que eles falam, e o Espírito de Deus caminhava sobre as águas, a força ativa de Deus caminhava sobre as águas. Outra distorção, né? Eles não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa, mas que é apenas um poder, uma força ativa. Pelo contrário, a Bíblia fala que o Espírito dá poder, fala que ele tem poder, mas não que ele em si seja uma força ativa. Ele é uma pessoa. A prova disso é que ele se relaciona com o homem. Agora vamos lá para as nossas referências acerca da divindade de Jesus. Pode passar o próximo, Sara. Vamos lá, ó.
Ao contrário da voz da apostasia, o testemunho das Escrituras é que Cristo é Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E quem é esse verbo, Rick? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Porque o mesmo texto de João 1 fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quem não sabe, o Evangelho segundo escreveu João, ele foi escrito justamente por causa disso. Havia um grupo de pessoas gnósticos na igreja que estava negando a divindade de Jesus. Ele é o último livro do Novo Testamento a ser escrito junto com o Apocalipse, e ele traz para nós a certeza, a convicção suprema que Jesus Cristo é Deus, tanto no livro de João como no livro do Apocalipse. Pode passar o próximo, Sara. Então aqui a gente já tem um pouco mais de referência. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, pode ler lá, pastor Mauro. Cristo é todo-poderoso, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mateus 28, 18. Cristo é eterno. Respondeu-lhes Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. João 8, 58. Cristo é Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João 1:3. Muito bem. Traz pra gente aqui, Sara, só pra gente fazer alguns comentários aqui. Então a gente vê aqui 3 características que Jesus expressa que revelam a sua divindade. Primeiro, ele é todo poderoso, pastor Mauro. Glória a Deus, todo poder, né? Aqui nós vimos que as mesmas qualidades de Deus, né? Deus Pai. Tinha com ele também, né? Exatamente. Os atributos de Deus, né, se fundiam com os atributos do Filho. Aí nós vemos que a trindade divina, né? O segredo da trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com os mesmos atributos, né? Exatamente. A eternidade. Pode falar. E a gente vê isso naquela passagem do endemoniado de Gadareno, porque a Bíblia é categórica, pastor, em dizer que quando Jesus desce do barco, aquele endemoniado vai correndo aos pés de Jesus e se prostra. O demônio que estava sobre aquele homem estava ali reconhecendo a divindade de Jesus e dizendo assim, o que tem tu conosco? Não? Então ele estava ali, mas estava reconhecendo a Jesus como um Deus. Porque viesse nos atormentantes Porque viesse nos atormentantes do tempo. Então eles vão lá, se prostra diante de Jesus, reconhecendo que ele é Deus. Exatamente. Então a gente vê que, em primeiro lugar, aqui, Cristo é todo poderoso. E ele expressa isso na ressurreição. Porque lá em João 17, quando ele faz a oração sacerdotal, ele pede para o Pai glorificar ele com a glória que ele tinha com o Pai antes da fundação do mundo. E na ressurreição, o poder dele é devolvido. Né? Até a ressurreição dele, diz lá em Romanos 8, foi pelo Espírito. Mas agora não, agora ele está revestido de toda a autoridade que ele tinha antes, todo o poder e toda a glória. E ele diz assim, ó, todo poder, e algumas versões diz toda autoridade, me foi dada no céu e na terra. Só quem tem essa autoridade no céu e na terra é Deus. E Jesus é Deus. Segundo, João, versículo 8, 58. Respondendo Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Quando ele diz eu sou, os judeus que estavam ao seu redor entenderam que ele estava usando a expressão de Êxodo 3. Aonde Deus chegou para Moisés e convocou Moisés para ir até a terra do Egito para libertar o povo. E aí o que foi que Moisés falou? Moisés falou, mas meu Deus, o que eu vou dizer para o povo? Eles não vão acreditar em mim. Eles não vão acreditar em mim. Eles vão me menosprezar. O que foi que Deus disse para ele? Ele vai diga que o eu sou te viu. Aí quando Jesus falou essa expressão, aqueles homens como conhecedores da Bíblia falou, blasfemou. Vamos apedrejar ele. A Bíblia fala que eles pegaram em pedra para matá-lo e ele desapareceu no meio da multidão porque ainda não era a hora dele ser morto. Ainda não tinha chegado o seu momento. Então ali ele se coloca do lado do Pai, mostrando a sua eternidade. E terceiro, em João capítulo 1, versículo 3, mostra a sua divindade pelo seu poder de criar, né, pastor Mauro? É verdade. E aqui a gente vê no momento até onde foi criado o homem, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele faz assim, Deus fala assim, eu vou fazer o homem, não, ele fala façamos. Quer dizer, ali o escritor não foi doido de fazer aquilo lá, de escrever aquilo, né? Porque ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Expressão plural para identificar os três. Então aqui, ó, todas as coisas foram feitas por ele,
Está falando de Jesus. E por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Então nós falamos sobre a humanidade de Jesus. Jesus foi um homem perfeito. E aqui nós estamos afirmando, Jesus também é Deus. Como Deus, ele é todo poderoso, ele é eterno e ele é criador. E por que é importante a gente afirmar isso? Porque, queridos, nós pregamos Jesus, nós anunciamos Jesus, nós falamos de Jesus. Então você que conhece Jesus, a Bíblia fala que existe um poder, uma autoridade, uma presença divina sobre a tua vida. Isso não é para você se ensoberbecer, como nós dissemos na primeira parte. Glória. Mas pelo contrário, é para você reconhecer que você tem alguém do seu lado que pode te ajudar nos momentos mais difíceis da sua caminhada, não é isso, pastor Mauro? É verdade, pastor, graças a Deus. Todos os grandes, como eu digo, todos esses chamados grandes homens que existiram, como Maomé, Buda, essas coisas, todos morreram, né? O nosso único que ressuscitou, né? Graças a Deus. Ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Ressuscitou. Né? No túmulo dele está escrito, ele não está mais aqui, mas ele ressuscitou. Não está mais aqui. Então, vamos passar mais um pouquinho aqui para a gente entender também um pouco sobre esse caráter desse homem chamado Jesus. Esse caráter santo. Pode passar o próximo, Sara. O caráter de Jesus Cristo, ele era santo. A santidade de Jesus Cristo significa que ele era isento de toda a contaminação. 1 João 3:5. Ele era absoluto e imaculadamente puro. 1 João 3, versículo 3. Muito bem, vamos ler as referências? Falando sobre esse caráter dele que nos inspira e que mostra a sua perfeição. 1 João 3:5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Tá vendo aí que coisa forte? Então, ele como um Deus santo, ele quer nos limpar, ele quer nos purificar, ele quer nos aperfeiçoar. A Bíblia fala que não há um justo sequer que só faça o bem e que nunca peque. Mas a Bíblia fala também, se andarmos com ele, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho nos purifica de todo o pecado. A segunda referência que é 1 João capítulo 3, versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Muito bom. Maravilha. Então isso é o caráter dele atuando em você. No programa Shekinah recentemente, se você não acompanha, você pode acompanhar, fazer aqui um merchan. Um merchan, né? Você pode ir lá no canal do Pastor Mauro. Qual é o canal mesmo, Pastor Mauro? Pastor Mauro Shekinah. Muito bem. Vai lá, tem uma playlist lá dos programas Shekinah. Nós falamos 10 semanas sobre o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é o caráter de Cristo impregnado em nós. Então, esse caráter, lógico, não na absoluta perfeição que havia nele, mas na proporção que nós buscamos, Deus pode fazer isso dentro de nós. Deus pode fazer isso dentro de você. Você vai ver lá nos 10 programas as 9 características do Espírito, fundamentada no amor que Deus quer implantar dentro do seu coração. Vamos mais um, Sara? Esse mesmo Jesus que era absolutamente santo, ele também era alguém humilde. É aquilo que a gente está aprendendo. A gente não pode, a partir do momento que nos tornamos conhecedores da palavra, nos tornarmos presunçosos, soberbos. Não. Isso tem que relatar, tem que trazer para nós mais humildade. A humildade de Cristo, manifesta no Novo Testamento, é demonstrada nos seguintes casos. Ao assumir a forma e posição de servo, João 13, 4-5, por não buscar sua própria glória, João 8,50, ao evitar a notoriedade e o louvor, Isaías 42, 1-2, ao associar-se aos desprezados e rejeitados, Lucas capítulo 15, versículo 1 e 2, por sua paciente submissão e silêncio em vista de injúria, ultrajes e injustiça, Isaías 53, versículo 4 e 7, e 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Muito bem, então nós vamos daqui a pouco ler as referências aí, que fala sobre a humildade de Jesus, e a humildade de Jesus fazia dele um servo. E eu quero aqui chamar a vinheta de 2 servos aí de Deus que tem feito a diferença. Um na área da música e outro com um projeto muito lindo que é o da Casa de Recuperação Acreditar. Então vamos ouvir aí a vinheta do projeto social da parceria da DJL com a EMEP e depois da Casa de Recuperação Acreditar.
E daqui a pouquinho nós vamos ter um quadro muito especial com o pastor José Mauro, Amém. que é o quadro Reflexão do Glória a Dia. Deus. Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Olá, meu amigo, minha amiga. Quero dar um recadinho todo especial para você. Por acaso você já ouviu falar da Casa de Recuperação para Dependentes Químicos Acreditar? Ela é uma entidade que é referência no tratamento de dependentes químicos e do alcoolismo. Liderada pelo pastor Hamilton Prachedes, que é especialista nessa área há mais de 27 anos, a Casa de Recuperação Acreditar pode socorrer você e a sua família. Situada em um local com ótima estrutura física, com um ambiente super agradável e que tem parcerias com profissionais altamente qualificados e que estão prontos para ajudar. Não troque sua família pelas drogas. Ainda há esperança para você. Basta acreditar. Quer conhecer a Casa de Recuperação Acreditar? Ela fica na Avenida Carlos Barbosa Santos, número 631, na antiga estrada do Barro Branco, no Jardim Lucéria, no Grajaú, São Paulo, capital. Entre em contato conosco através do WhatsApp 11 94753-6111. Repito, 11 94753-6111. E para você que é uma pessoa que tem um bom coração e que gostaria de fazer a sua doação, nós estamos aceitando doações no local ou na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, que é uma das nossas inúmeras parceiras e que fica na Rua Capitanias Hereditárias 964, no Jardim Letícia. Sua vida pode mudar, basta acreditar. Senhor, eu te peço. Muito bom, queridos. Que Deus abençoe o professor Leandro Gouveia, que está com essa parceria com a gente. Aulas de música lá na DJL toda sexta-feira, mas você também pode ver outros dias e horários. Ele está à sua disposição. E eu quero aqui também mandar um agradecimento para a Lenice. A Lenice, ela é vice-diretora da escola que a minha esposa trabalha, e eles estavam lá com doações de alimentos, porque como não está tendo aula, muita coisa seria dispensada. Mas ainda dentro do prazo de validade, ela fez uma doação bonita lá para a Casa de Recuperação do pastor Hamilton Prachedes, e eu quero agradecer a alimentação que ela mandou para ali. Mandou arroz, mandou feijão, mandou óleo, mandou até um negocinho lá para os camaradas colocar no leite e beber. É isso aí. Então, que Deus abençoe a vida da Lenice. E ó, se você quiser fazer uma doação para a Casa de Recuperação Acreditar, é um trabalho sério. Hoje lá o pastor está com 25 vidas sendo tratadas para sair da dependência química, e você pode nos ajudar, ou fazendo a sua doação direto lá para o pastor Hamilton, ou nos procurando através do WhatsApp 96252
3322 e faça a sua doação também na DJL, Rua Capitanias Hereditárias, número 964, Jardim Letícia. Você precisa acreditar, Deus pode tirar você ou essa pessoa que você ama dos vícios, ok? Queridos, nós vamos ouvir mais um áudio aí de um ouvinte e logo após nós vamos para a reflexão do dia com o pastor Mauro. A paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo Jesus. Meu nome é Marcos, sou da Assembleia de Deus, Ministério Madureira Comercial do Jardim Ibirapuera. Respondendo à pergunta, o que devemos fazer após receber a dádiva da salvação eterna? Devemos guardar a palavra de Deus em nosso coração e meditar nela dia e noite, assim como está escrito em Salmos 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Buscar ter comunhão, irmão, com Deus através do Espírito Santo, sendo reto, sincero e se desviando do mal, lutando por nossa salvação todos os dias, vigiando e orando, porque a palavra de Deus nos revela em Mateus 11:12, desde o dia de João o Batista até agora, o reino do céu é tomado à força, e pela força se apoderam-se dele. Não queremos só para nós, irmão, mas fazer conforme o Senhor Jesus disse em Marcos 16:15. Ide a todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade, ao pastor Davi. Amém? Obrigado, irmão Marcos, pela sua participação lá na Assembleia de Deus Madureira, Campo do Jardim Comercial. E agora nós vamos aí com a reflexão do dia com o pastor Mauro. Amém, glória a Deus. Reflexão do dia. Um momento para repensar a vida. Amém, glória a Deus, a reflexão do dia, né? Bênção pura, um momento para refletirmos, né, um pouco sobre a vida. Eu quero ler aqui rapidamente, irmãos, em Marcos, capítulo 8, no versículo 27, Jesus conversando com os seus discípulos, né? Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes, quem os outros dizem que eu sou? E os discípulos responderam, uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse, o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Irmãos, nós vemos aí Jesus fazendo duas perguntas aos discípulos, né? A primeira pergunta, né, que ele faz é, quem os homens dizem que eu sou? E a segunda é, vós quem dizeis que eu sou? Irmãos, essas duas perguntas, né, irmãos amados, nós vemos que tem pessoas que são assim, né, irmãos? Eles conhecem Jesus pelos que os outros falam, né? Mas muitas vezes Jesus, ele quer que nós o conheçamos, né, também, irmãos amados, pelo nosso próprio esforço e vontade também. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com Ele, Ele quer que nós tenhamos uma intimidade com Ele, né? Nós vemos muitas pessoas falando de Cristo, né, irmãos? Mas e você, o que diz de Cristo? Tem até um louvor, pastor Davi, que eu lembro, um louvor antigo, quando aceitei Jesus, que dizia assim, né, que o pintor pintava ali a face de Jesus, mas era falsa a inspiração do pintor, né? Porque ele pintava um Jesus ali louro, de olhos azuis, né? Aquela inspiração dele vinha da mente dele, né? Mas e você, né? O que você diz de Jesus? O que nós dizemos de Jesus? O que você sente no coração
quando fala com Jesus, quando conversa com Jesus, quando tem essa intimidade com Jesus. Irmãos, todas as coisas que os discípulos falaram ali acerca de Jesus eram boas, mas nada daquilo ali representava Jesus. Uns falavam que era Elias, outros falavam que era um grande líder, um grande governador, um grande profeta, mas nada daquilo que ele está falando representava o verdadeiro Jesus que deve estar nas nossas vidas. Eu me lembro até, irmãos, de um versículo onde Jesus fala, né, irmãos, ali, né, lá em Mateus 7, 23, né, que é até perigoso. Então lhes disse, né, quando ele disse para as pessoas ali, ó, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Às vezes tem pessoas que falam que conhece Jesus no íntimo do seu coração, mas está longe de Jesus, não conhece Ele verdadeiramente, irmãos. O que Jesus quer de nós é que nós tenhamos uma intimidade com Ele, um relacionamento com Ele, sentar, conversar com Ele, ser como eram os antigos. Eu sou uma pessoa muito saudosista nessa parte, né? Quando eu lembro uma vez que um pastor pregou, irmãos, que estava ele e a esposa dele, os dois bem velhinhos na mesa. E ele colocava sempre 3 cadeiras, um para ele, um para a esposa na hora de jantar, e colocava mais uma. A esposa lhe perguntou, mas o que é isso? Por que você coloca essa cadeira vazia? Eu coloco essa cadeira vazia porque eu quero que o meu Jesus sente do nosso lado também, porque Ele está aqui junto com a gente. Eu quero conversar com Ele também. E Jesus quer essa intimidade com Ele, mas quer que você o conheça nessa intimidade, nesse relacionamento com Ele, não pelo que os outros dizem, mas o que você sente de Jesus. E Pedro deu a resposta certa ali: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque Pedro tinha isso, podia ser marrudo, podia ser analfabeto do jeito que os outros falavam, né? Iletrado, mas ele tinha sensibilidade espiritual e sabia quem era Jesus. Maravilha. Muito bom. Então esse aí foi o quadro, a reflexão do dia, que a gente possa buscar ter um relacionamento mais profundo e verdadeiro com Jesus. Sara, passa para mim o próximo slide, por gentileza, que eu já vou fazer o anúncio do próximo programa. No próximo programa, queridos, nós vamos falar de um assunto muito importante. Hoje nós falamos sobre a pessoa de Jesus, a sua divindade e a sua humanidade. No próximo programa, nós vamos falar, pastor Mauro Henrique, sobre a morte de Jesus Cristo. Vamos começar aí narrando um pouco daquilo que Jesus passou por nós, por que passou e o que levou ele a fazer isso. Então eu quero te convidar a, no próximo programa, aqui na Rádio Fonte Vida, 87,5 FM, a partir das 16 horas, na próxima quarta-feira, está com a gente. O tema será a morte de Jesus Cristo, pastor Mauro. Que bênção, né, pastor? Nós também temos que dar importância vital também à morte de Jesus Cristo nas nossas vidas, porque foi através dela que nós estamos aqui também, né? É isso aí, né, Henrique? É o marco do Evangelho, a morte de Jesus, porque foi por intermédio da morte de Jesus que nos deu a oportunidade de vida eterna. Amém. Então, te convido a estar com a gente na próxima quarta-feira, às 16 horas, aqui na Fonte Vida FM 87,5, ok? Nós vamos nos agradecendo a Deus aqui, nos despedindo com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, seu lar e sua família. Pastor Mauro, onde é que vai estar hoje? Vai estar de folga? Hoje eu estou de folga, pastor, mas nesse final de semana nós vamos estar lá no Congresso de Mulheres, lá na Igreja Elim, e domingo lá no culto Celebração da Família, na Igreja Elim Planalto. Amém. E você, Henrique? Glória a Deus. Meu pastor, hoje eu vou estar na comunidade evangélica Mais do que Vencedores, ali na rua Manuel Vieira Sarmento, número 300, no Chácara Santana, ali com o pastor Luiz e o presbítero Rodrigo, que me fez o convite para estarmos ali hoje pregando a palavra de Jesus. E amanhã, a quinta-feira profética, estaremos ali na rua Orfeu, Rua Orfeu de Monte Verde, no Jardim Letícia, né, na Igreja Pentecostal Adorando a Jesus o Salvador, onde ali pela misericórdia nós estamos pastoreando. E domingo com o culto da família. Muito bom. Queridos, nós vamos nos despedindo aqui, mas hoje tem Escola Bíblica às 19h30 na DJL e no domingo, Conexão Jovem a partir das 18 horas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu lar e a sua família, que Deus abençoe São Paulo, que Deus abençoe o Brasil.